que é pra fazer? Deixa comigo. Ô, faltou um silicone, hein, mano. Gostei dessa parte, tá? Isso dá um puta corte. Vapo. Se eu fosse aluno, eu queria assistir esse vídeo, mano. Coisas muito importantes estão sendo faladas aqui. Peraí, que eu me atrapalhei, até perdi a respiração, vou tomar uma água. Galera, você que tá começando no CrossFit agora e deseja fazer esse movimento, mas não sabe por onde começar, esse vídeo é pra você. Então não deixa de curtir, deixa o seu comentário falando eu quero, que eu vou ensinar todos os passos pra vocês a partir de agora que estão iniciando no CrossFit. Então, galera, tô aqui com a minha cunhada. Faz parte da família, infelizmente, mas é o que a gente tem, né? Mas a Carol, a gente tem uma história bem interessante, porque a Carol já foi minha aluna de ginástica, olha só que interessante. Então sim, ela sabe fazer o Bar Muscle Up, mas a gente vai fazer uma retrospectiva. O como que se aprende um movimento de subida na barra com a base da ginástica e o como isso é importante hoje, ela... né, que também dá aula de CrossFit, o quanto que isso também é transmitível para as pessoas que estão iniciando o CrossFit. Então, por onde começar, Rafa? Então a gente vai trazer um pouquinho dessa nossa base, dessa nossa construção lá de quando criança, para agora para vocês que estão começando. Então, galera, a primeira coisa, assim, ó, uma das partes mais importantes, tá, que tem pra gente iniciar qualquer exercício de barra é iniciar a parte do floor, né? Iniciar os movimentos que desenvolvam o seu corpo, a sua consciência, o knowledge body lá no chão. E por onde que a gente começa? A gente vai começar fortalecendo do centro para as extremidades. Aqui eu quero trazer uma coisa polêmica, Carol. O que é mais importante na sua opinião? Você fazer um chest to bar stricket ou você saber fazer um toes to bar stricket para a construção do Bar Muscle Up? Um toes to bar. Muito bom! Olha só que interessante, isso não é coisa da minha cabeça. A IRC, a metodologia IRC, através de uma pesquisa que a gente fez em 2022, a maior amostra já gerada para movimentos ginásticos do mundo do CrossFit, tá? É um artigo científico que está em análise, vai ser publicado numa revista internacional. A gente constatou que a relevância da força de core para o exercício de Bar Muscle Up é tão maior, né? Ela é mais relevante, aliás, do que a própria força de puxada. Então, assim, muitos de nós, ou muitos da modalidade falam, você tem que fazer não só um stricket pull-up, você tem que fazer um chest to bar para então você aprender o Bar Muscle Up. Não, galera. Você tendo uma base mínima de puxada, claro, mas a força mais importante é essa força do seu core que vai ajudar dentro dessa construção da rotação do movimento lá, né? Da força de rotação ali e vai te ajudar nessa inversão do movimento. Então sim, Carol, a força de core é a parte mais importante e é por ela que a gente vai iniciar hoje. Vem comigo. Cara, eu queria muito esse vídeo, cara. Eu queria assistir esse vídeo, mano. Se eu fosse aluno, eu queria assistir esse vídeo, mano. Coisas muito importantes estão sendo faladas aqui. Tá, vamos começar. Vamos trabalhar? Vamos, né? Uhum. Então, galera, quando a gente fala core, né, os músculos que sustentam o seu tronco, e a gente tá falando, assim, dessa construção do Bar Muscle Up, né, esses movimentos mais técnicos que envolvem essa consciência corporal, a gente não tá falando desse tipo de exercício aqui que a Carol vai fazer, ó, que vai fortalecer a parte ali do teu reto abdominal, aquele músculo mais superficial. Sabe aquele quadradinho que você vê? Não é exatamente isso que eu quero, tá? Não é isso que a gente quer fortalecer. Tanto que a gente vai ver, às vezes, até pessoas com baixo percentual de gordura, que trabalham esse exercício, só que não tem eficiência naquele movimento que a gente está buscando. Porque não é isso daqui o foco do trabalho, tá? O foco do trabalho são exercícios em isometria, exercícios específicos que vão realmente direcionar o seu corpo, a sua musculatura mais profunda, né, os músculos mais internos e também a questão da consciência corporal para o movimento final, tá? Então, por exemplo, aqui a gente inicia, para quem tá começando, a parte do hollow position, né, que seria a base de isometria, aquela parte de ficar parado mesmo, cruza o braço, flexiona o joelho. Então, isso daqui é muito importante quando a gente pensa numa iniciação de Bar Muscle Up. E aí, de acordo com o nível de vocês, do treino, quanto mais vocês vão treinando, aí você vai evoluindo, melhorando a dificuldade. Estende uma perna, estende a outra, coloca o braço do lado, aí tem várias variações para você chegar nessa posição, tanto estática quanto dinâmica, que seria o Hollow Rock, né? A nossa famosa canoinha no Brasil. E essa base aqui é extremamente importante, assim como o V-Up. Aí aqui é um movimento bem específico, né? Pode ver que a mecânica é parecida com o Bar Muscle Up lá, né? O pé sobe quase em direção à barra
para daí você fazer o movimento. Isso daqui feito no chão, galera, é a base essencial para a gente construir lá. E aí tem uma parte muito importante, porque a gente está fortalecendo só essa parte mais anterior, a parte da frente, e a gente precisa da base posterior. Porque quando a gente pensa lá, ó, pode virar, Carol, quando a gente pensa na parte da amplitude do movimento, que é o que vai gerar energia, eu preciso dessa musculatura aqui, ó, os eretores da espinha de vocês também fortalecido para que a gente consiga gerar eficiência nos movimentos suspensos. Então essa base aqui é extremamente essencial, que também você inicia na parte isométrica, né? Só subindo a perna, só subindo o tronco, ficando as duas partes paradas e também desenvolvendo essa parte do balanço que seria o arc rock, que daria essa sustentação, essa eficiência do movimento lá em cima, tá? Então aqui a gente falou um pouquinho dessa abordagem, o como iniciar, o porquê iniciar, o como é tão importante isso daqui para depois, futuramente, a gente ir para os movimentos suspensos. Vamos pro próximo bloco. E aqui, galera, a gente já saindo um pouco do chão, mas ainda assim estimulando essa base do core, né? Em conjunto com essa base de fortalecimento de puxada, que serão peças fundamentais nessa construção do Bar Muscle Up, a gente trabalha agora alguns exercícios em barra baixa, tá? Que serão muito importantes nessa construção. Se você almeja um dia alcançar o Bar Muscle Up, você vai ter que fazer muito trabalho de barra baixa. E aqui a gente vai alterar as alturas conforme os nossos estímulos. No caso aqui, eu quero que a Carol já estimule essa base, né, para quem está buscando o mínimo de força de puxada, através da base de isometria, né, ficar parado. Eu quero que vocês busquem conquistar só essa posição aqui paradinha. Vai lá, Carol. Que seria uma iniciação extremamente importante, ó. Conseguir ter força, né, sustentação aqui dessa posição. Pode relaxar. Conseguiu essa força de sustentação, conseguiu desenvolver, isso não vai acontecer da noite para o dia, vai demorar um processo, né? A programação do box, a sua alimentação vai ser muito importante também, né? Tipo assim, cara, Rafa, tem como eu 90 quilos, 100 quilos fazer os movimentos? Com certeza tem como, né? Dentro da ginástica, por exemplo, se você é um ginasta pesado, isso não tem como, porque a mecânica do movimento dentro da ginástica artística ela é muito agressiva às articulações, ok? Já dentro do CrossFit, os movimentos ginásticos são mais simples, digamos assim, comparado à ginástica artística, e você consegue ter um equilíbrio entre você ter uma força do próprio peso do corpo para levantar cargas externas e também se dar bem dentro dos movimentos ginásticos. Então, assim, você pode ser pesado também dentro do CrossFit, porém, você tem que ter a sua força relativa a esse peso. Então, por exemplo, tenho 120 quilos, mas você tem que ter força para levantar esses 120 quilos, né? Se você não tem força, você vai ter que perder peso. No caso, perder gordura, se alimentar melhor, cuidar da tua alimentação, né? Enfim, para daí você conseguir ter essa base de sustentação. Então aqui a gente já está dando um âmbito geral o quanto é importante todo esse processo até próprio da pirâmide do CrossFit para a gente construir os movimentos ginásticos, tá? Mas obviamente que, na minha opinião, se tem uma objeção, não vou conseguir fazer porque eu sou pesado. Tudo depende do que você é pesado. Eu hoje, Carol, na ginástica eu tinha 70 quilos, que eu já era pesado pra ginástica, e hoje eu tenho 94 quilos. Então eu sou pesado pra caceta, mas eu consigo daí desenvolver minha força comparado ao meu peso, tá? Isso é muito importante. Variamos aqui, galera, agora a gente vai para uma parte muito importante, que daí seria realmente introduzir o core em conjunto, que daí você vai ficar no hold, Carol, e eu quero que você busque colocar o joelho aqui na linha do seu umbigo. Então aqui, ó, a gente está fortalecendo essa estrutura de puxada juntamente com a força dos estabilizadores da coluna da Carol. Pode descansar. E aí, aqui a gente tem uma base muito importante para o Bar Muscle Up, em conjunto com a gente está desenvolvendo do chão, a gente está desenvolvendo aqui na barra, que seria essa condição de força de core, né? Essa base aqui de sustentação, em conjunto com essa força de puxada. E aí tem alguns exercícios, galera, que, por exemplo, antes da gente buscar o Bar Muscle Up, que seria o nosso, né, a nossa meta master, a gente tem várias metas no nosso processo, que é muito importante. É como se a gente pensasse, né, Carol? Cara, eu quero me formar em medicina, né? Quero colocar o jaleco e um dia fazer uma cirurgia. Porém, dentro do meu processo dessa formação, tem vários pequenos processos que a gente vai ter que seguir, correto? Então, por exemplo, cara, o que eu tenho que aprender primeiro, o que eu tenho que fazer primeiro para um dia chegar ao ponto de eu conseguir fazer uma cirurgia, né? Cara, vou ter que aprender anatomia, então eu tenho que me tornar muito bom em anatomia, correto? Cara, tem que aprender sobre todo o sistema vascular do ser humano, né? A parte endócrina. Cara,
Então, tu vai se tornando, dentro desses processos, uma escadinha de evolução para aquele teu objetivo master, correto? E aqui do Bar Muscle Up é a mesma coisa. Então a gente busca querer subir lá em cima, né? A gente subir lá no Bar Muscle Up, desculpe a redundância, mas o nosso objetivo é o quê? Conquistar pequenos processos. Então, aprendi a ficar parado com o joelho. Agora tem uma parte muito importante que vocês viram também agora dentro do CrossFit com muita frequência, que é o pullover. Então, uma das buscas de vocês seria o pullover. Então, como que eu posso progredir o pullover? Carol, eu quero que tu fique suspensa aqui, tá? E eu quero que você tenta trazer o que a gente chama de bow up, seria uma iniciação até do pullover, trazer esse joelhinho lá pra cima, tentando encostar a tua canela lá em cima. Eu vou te ajudar nesse processo. Então, orelha ao lado do ombro, traz o joelho e traz aqui, ó. Isso daqui, galera, desceu devagarzinho. Isso daqui seria um dos processos que vocês buscam, que são necessários para você um dia fazer um Bar Muscle Up, tá? Esse bow up e o bow down, que seria subir até com a canela em cima da barra e descer. E olha só que importante, porque essa relação do bow up, quando eu faço o bow up, pode fazer, Carol, de novo, olha o tanto de força que eu tenho que ter nessa parte aqui, ó. Essa base do pull down aqui, ó, desceu. Então a mecânica, olha só que interessante isso, galera. Essa mecânica de eu puxar aqui, ó, é uma mecânica muito parecida do Bar Muscle Up. Então aqui é um processo extremamente necessário. Assim como o nosso famoso pullover. Então faz a puxadinha, Carol. Estende a perninha lá na frente e faz o giro. Desceu. Galera, então aqui, ó, uma das partes, cara, essenciais, tá? Eu vou falar isso, é uma coisa assim que eu sempre comentei. E hoje eu tenho, cara, muita clareza sobre o quão é importante nós introduzimos a parte do pullover para os nossos alunos antes mesmo do próprio Bar Muscle Up. Então você conquistar um pullover antes do Bar Muscle Up não é importante, é essencial. E isso acontece na ginástica, né, Carol? O primeiro elemento de uma criança dentro da ginástica artística, para subir, para fazer essa inversão, não é um Bar Muscle Up, não é um glide keep, né? Não é fazer qualquer variação com o balanço. É aprender a fazer o movimento restrito do girinho para trás. Por quê, Rafa? Olha só que interessante, você precisa de força de core, que é o que eu falei, que é primordial aqui. Você precisa de força de puxada, que eu falei que é a segunda parte primordial. E a terceira coisa primordial para você conquistar um Bar Muscle Up, que também é primordial dentro do pullover, é a questão da orientação espacial. Olha só que interessante, cara. Porque o Bar Muscle Up, para analisar, ele é um movimento de rotação, ele é um movimento que tu pula atrás da barra, você projeta seu corpo para frente, você tem uma altura que seu pé alcança. Cara, isso tudo precisa de muita orientação espacial, né? E isso daqui que a gente vai fazer agora, que é o pullover, que você tem que aprender antes do Bar Muscle Up, ele basicamente estimula isso. Ele estimula a sua orientação espacial. Então, você que conquistar um pullover, você está um passo muito próximo de conquistar um Bar Muscle Up. Isso é muito legal, porque o pullover, cara, se tu parar para praticar e treinar, você não tem tanto risco de lesão, porque é um movimento estático, parado, comparado a um Bar Muscle Up. Se você ficar tentando Bar Muscle Up e vai, dá tranco no ombro e se joga de qualquer jeito e entra de lado, a chance de você se lesionar é maior. Aqui não. Aqui você precisa trabalhar a base bem feita. Força de puxada, força de core, unir os dois e conquistar o pullover. Então, galera, pullover é uma base essencial, primordial para você conquistar um Bar Muscle Up, tá? Pullover vem antes do Bar Muscle Up. Gostei dessa parte, tá? Isso dá um puta corte. Vapo. Agora a gente vai para o último bloco, a qual a gente trabalharia, né? Construiria esse Bar Muscle Up. Então a gente trabalhou a base de core no chão, a importância disso para os movimentos suspensos. Essa barra baixa, quando a gente fala do pullover, fala dessa iniciação de força, aí realmente engloba toda a base de força de puxada, isométrica, excêntrica, tudo que está relacionado à construção de base de força para o movimento de Bar Muscle Up, assim como base de core, e também esses exercícios desde o giro para trás, giro para frente, alguns educativos de barra baixa que vocês podem também estar fazendo, tá? Tudo isso engloba esse bloco aqui, e a gente chega já mais na barra alta, que seria esse lapidar o movimento, construir esse processo de inversão. E aqui eu vou trazer uma coisa muito importante, galera, porque eu particularmente nunca usei bend para ensinar os meus alunos a construir o Bar Muscle Up. Resultado disso, eles aprenderam o Bar Muscle Up, eles aprenderam um volume de Bar Muscle Up, tá? Então assim, muitos acabam usando, ok? Não é a linha que eu gosto, porque eu acredito que a bend, né,
Ele mais trava o movimento, estraga o movimento do que respeita o processo para construção de tal, tá? Então beleza, ele é uma facilitação ali na hora de um workout junto com a turma, concordo plenamente com isso. Ele motiva os alunos que nunca fizeram, concordo também plenamente com isso, mas dentro de uma linha metodológica eu acabo não utilizando isso quando o assunto é, cara, vamos pegar você, vamos trabalhar um movimento de muita qualidade primeiro, respeitar o seu processo, entender que você entende isso comigo e aí a gente trabalha isso. Então assim, no aspecto mais específico nessa classificação, eu não gosto de usar a parte da bend, tá? E aí a gente tem alguns recursos. Então aqui ó, Carol vai por exemplo com os 2 pés na caixa, ela vai fazer o movimento de ir lá na frente e fazer a inversão, que seria realmente essa iniciação, né? Para quem está começando lá, como que seriam esses primeiros movimentos. Então a caixa seria ótimo para isso, tá, galera? Isso pode ser feito tanto com o pé na caixa, ou, no caso, o aluno está começando, você tem um contato ali, faz aqui do lado, Carol, flexiona as 2 pernas, a qual a gente introduz, ó, isso daqui, ó, no 3, tá, Carol? 2, 3, com o auxílio do coach, é um educativo bem bacana, por quê? Porque ele trabalha essa base de orientação, do rolo, do arco, então a pessoa tem que ter essa consciência de fazer o movimento, a base do pêndulo, para chegar lá em cima. Tanto essa parte com o pé lá atrás, quanto essa parte do pé lá na frente, ó. Sobe o quadril, 1, 2, 3. Também seria uma opção para quem tem a oportunidade desse auxílio, tá? Caso você não tenha isso, essa base da caixa vai ser muito boa. E aí tem o recurso também do on leg, que daí seria você trabalhar o bar muscle up com um pé na caixa e outro fora da caixa. E aqui eu já vou dar uma dica também, não só para quem está iniciando aluno, mas também para os coaches, né? Onde que eu posso auxiliar aqui, Rafa? Como que eu posso conduzir o meu aluno? Então, ó, base da lombar, posterior aqui bem na linha do joelho, e a gente vai fazer 3 balanços, 2 balanços no terceiro, a gente sobe no bar muscle up. Então, ó, 1, já marca bem o pé, 2, olhar lá para frente e subiu. Então eu conduzo o meu aluno até a finalização do movimento para que ele consiga ganhar confiança e orientação. Então pode ver que aqui essa condução da perna, ela já vai ter um objetivo, né? Você que está iniciando, por exemplo, você tem uma altura que você vai chegar, né? Essa ação do quadril. E aí se você identifica que o aluno, por exemplo, pô, não estou conseguindo a ação do quadril, não estou conseguindo subir o pé, você vai voltar para os exercícios de barra baixa, né? E tem vários drills que a gente pode trabalhar, que aí você pode ajustar esses defeitos que você vai encontrando ao longo do seu processo. Se você quiser entender como corrigir quadril, como corrigir a parte da perna, comente aqui, ó, eu quero, que aí eu vou fazer um segundo vídeo sobre bar muscle up para quem está iniciando, e aí a gente vai construir isso juntos. Como identificar os erros e como corrigir esses erros com mais drills em barra baixa. Muito bom! Pode descer? Galera, e basicamente você que vai aprender o bar muscle up, não é importante, é essencial que você tenha ajuda no começo, tá? Você vai precisar desse auxílio do coach, esse feedback externo da pessoa te corrigir, te ajudar, até pela sua segurança. Então assim, a primeira tentativa pode chegar baixa, Rafa? Pode. Ela pode entrar de lado? Parou. Você começou a entrar de lado, volta um passo atrás, volta pra caixa, volta pros educativos, porque não é seguro, tá? Agora uma entrada mais baixa, ok, é válido, e aí você vai aprimorando, vai melhorando sua força de core, vai melhorando sua força de puxada, vai melhorando os drills, e aí você vai aprimorando cada vez mais. E lembre-se, tá, galera? Existe uma curva de aprendizado. No começo é muito fácil você errar, você esquecer o que estava fazendo, e aí conforme você vai praticando, você vai aprimorando os seus drills, os seus educativos, você vai melhorando, vai tendo consistência nesse processo de aprendizagem. E uma coisa bem importante, tá? Eu fiz um bar muscle up com a Carol, então sempre busque qualidade antes de quantidade, que eu tenho certeza que vocês vão construir um movimento seguro e também eficiente quando o assunto é bar muscle up. Muito obrigado, esse é mais um vídeo aí do nosso canal, tamo junto.